A primeira escola do Brasil foi fundada em 1549 pelos padres jesuítas e inicialmente estava ligada diretamente à religião católica, voltada à catequização dos indígenas, à formação de sacerdotes e à elite nacional. Durante o período imperial, o Brasil viu grandes reformas no sistema educacional e, aos poucos, a educação passou a abranger outros grupos sociais. Na República, a educação formal e autoritária ganhou força. No século XX, período da ditadura, as escolas brasileiras mergulharam em disciplina e rigidez. No entanto, no ano de 1985, com a redemocratização brasileira, veio também uma nova percepção de escola, mais acessível e mais humana para todos. Atualmente, as escolas brasileiras estão em processo de adaptação, inserindo novas tecnologias que permitem o desenvolvimento de metodologias mais dinâmicas para o acompanhamento das aulas mesmo à distância, expandindo ainda mais o ensino por todo o território nacional. Eu tive plena consciência da importância da escola na vida dos meus filhos no início da pandemia. O afastamento do convívio social com os colegas e professores os deixou muito tristes. A escola, em especial a Evolução, desenvolveu a autoestima na Fernanda, o que é muito importante para uma criança. Ela estimula os esforços do Pedro e da Gabriela enquanto estudantes. A escola é o primeiro contato de crianças e adolescentes com a sociedade, o que, na minha opinião, é a experiência mais importante da vida deles. No meu tempo de escola, a gente fazia fila todo dia de manhã para cantar o hino nacional. Tinha o nosso lanche, eu estudei na escola pública durante um tempo. Estudei na escola particular também. Os meus professores, eles eram como pais para mim. Eu tinha total respeito, total admiração. A caligrafia, que hoje em dia eu não vejo mais, porque nós precisávamos escrever, ter uma letra bonita, que entendessem a letra. E eu sinto falta disso no ensino de hoje em dia. Eu cobro muito os professores da escola dos meninos, mas no sentido de pedir para que eles cobrem das crianças. Eu exijo isso. Eu exijo que eles entendam que dentro da escola, os pais deles são os professores. O que um professor fala para mim é lei. Se ele falar que tem que fazer aquela tarefa, que tem que ser desse jeito, tem que ser e precisa ser feito. A gente precisa dar esse valor, a gente precisa engrandecer, enaltecer os nossos professores. O meu tempo de escola é aquela história, né? Existem vários tipos de alunos. Existe o nerd, o esportista, o bagunceiro que não quer nada, enfim. Eu era esportista. Desde muito cedo, Bragança é conhecida como um estande de atletas em todas as modalidades. Todas as categorias, todas as modalidades. O que falta é a interação da escola e o esporte. Porque o aluno, para ele estudar, ele precisa de incentivos. Mas o que acontece? Se o aluno for só para a escola, só para estudar, ele não tem aquele incentivo. Porque em casa mesmo. Quando é dia de educação física, o meu filho mais velho acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Quando não é, a gente tem que acordar, chamar 1, 2, 3 vezes até levantar para ir para a escola. Ainda chega atrasado, quando não tem educação física. E como a Isabel falou, antes, no nosso tempo, os professores eram mais valorizados. Hoje em dia, a tecnologia prendeu muito e está deixando um déficit na educação de hoje em dia. Agora, o que muitos pais cobram da escola é a educação. A educação vem de casa. O bom ensinamento começa primeiro na educação, para poder chegar lá na escola, eles poderem ter aquele respeito e seguir a regra da escola. Por quê? Se não tiver educação em casa, quando chegar na escola não vai prestar atenção na aula, não vai respeitar o professor. Hoje em dia, o professor não tem mais autonomia na sala de aula. Infelizmente, alguns pais cobram muitos professores, porque o meu filho não aprendeu isso, meu filho aprendeu aquilo. Mas você acompanha seu filho na escola? Você participa das reuniões escolares? Antes de você cobrar um professor, você tem que se cobrar primeiro.
Essa é uma das grandes diferenças para hoje em dia. Ao contrário de outros lugares, o que a gente vê é que dentro do Evolução, o próprio sistema, a própria escola engaja a gente enquanto pai dentro do que está acontecendo no dia a dia do nosso filho. E isso para mim é muito bom, isso para mim é muito diferente do que eu costumava ver e do que eu costumei passar em algumas situações, em algumas escolas, em que meio que era excluído a questão da família. Pai e mãe só era chamado dentro da escola quando o filho fizesse algo de errado. Não, no Evolução não é assim. A gente está sempre conversando, a gente está sempre em contato com todos os professores. E eu acho isso muito importante. E foi uma ideia em que a diretora Gleice me apresentou e eu comprei essa ideia, no sentido de que os meus filhos vão viver na Evolução. A terceira está nascendo, daqui um dia é mais uma aluna para o Evolução e a gente vai estar aqui, sempre apoiando o Evolução. A Escola Sistema de Ensino Evolução surgiu a partir do arrendamento por parte de 10 professores da Escola Maria Celeste. A denominação surgiu no sentido de evoluir em práticas educativas para a permanência de uma escola inovadora. O Sistema de Ensino Evolução continua com o objetivo de entender as necessidades da comunidade, oferecendo um ensino de qualidade por um preço acessível dentro de uma visão fundamentada em princípio de liberdade, inclusão e nos ideais de solidariedade humana e com ampla participação da sociedade. Tem como missão proporcionar uma educação escolar de qualidade para a região bragantina, com responsabilidade, respeito e amor, formando os melhores alunos por meio de metodologias inovadoras e inclusivas, acreditando na missão da família como aliada na construção de cidadãos críticos reflexivos.